Estamos de volta agora para o último bloco e ao meu lado está o reverendo Ailton Gonçalves Dias Filho, que é pastor da Igreja Presbiteriana em Americana. Ele está aqui por um motivo muito especial, afinal de contas, amanhã nós já começamos todo aquele tríduo, a gente pode dizer, da Páscoa, que a gente celebra a paixão, a morte e a ressurreição. É o pilar basilar da fé cristã, representado por este momento, de acordo aí com a teologia. Cristo representa o sacrifício realizado pela humanidade para a remissão dos pecados. O período final é representado pelo tríduo pascal, com a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, confirmando a profecia da vinda do Messias, que tira os pecados do mundo e volta a unir o homem a Deus. O tríduo pascal manifesta essa caminhada de Cristo, que passa pela ceia, instituindo o mandamento novo do amor a Deus, o amor ao próximo, instituindo o sacerdócio, instituindo também a Eucaristia, e depois passando pela cruz, aonde vai ser justamente a expressão do seu amor, a sua entrega total para que a humanidade possa ser redimida. Então, para compreendermos melhor esse período, vamos conversar com o pastor Ailton. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado novamente por ter atendido a esse nosso pedido de compartilhar conosco o conhecimento deste período que é especial, a simbologia da Páscoa cristã. Obrigado você pela oportunidade de estar aqui num momento, numa data tão especial, tão cara, tão preciosa para todos os cristãos, seja ele católico, reformado ou ortodoxo. Então, obrigado pelo espaço, porque é a oportunidade que a gente tem da gente falar, da gente celebrar, falar daquilo que a gente está fazendo, e desse momento especial, eu falo do momento fundante da redenção de nossas vidas, quando o Senhor Jesus Cristo morre voluntariamente na cruz do Calvário. E esse período da Páscoa, reverendo, nós conversamos no início da Quaresma, Isso. Esse período pascal, ele pode-se dizer que ele começou lá atrás, justamente no primeiro dia da Quaresma. Isso, há 40 dias atrás, e ele encerrou no domingo passado, no domingo de Ramos. Quando os cristãos relembraram a entrada de Jesus em Jerusalém para viver aquela que seria a sua última semana. Então a Quaresma ela se encerra no domingo de Ramos. E aí começa a Semana Santa, a semana em que nós relembramos os últimos dias, os últimos passos, as últimas conversas de Jesus Cristo antes da sua morte na cruz do Calvário. Então hoje, por exemplo, na quinta-feira, boa parte das igrejas cristãs sérias do país estão abertas hoje com alguma celebração, relembrando exatamente a Eucaristia, que foi a última refeição que o Senhor Jesus comeu com os discípulos, pão e vinho, e onde ele parte o pão, dizendo: ali, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Depois toma o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Façam isso em memória de mim. Essa foi a última refeição. E João registra que foi um momento tão precioso que o Senhor Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Então, em muitas igrejas acontece a cerimônia de lava-pés, num cerimonial muito bonito, relembrando aquele que era mestre e senhor, mas que se curva para lavar os pés dos seus discípulos, lavando o pé, inclusive, de Judas e de Pedro, que iria negá-lo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é Senhor absoluto, é soberano, mas é um soberano que serve, que se ajoelha, que se curva para servir o seu próximo. Aí, depois dessa refeição, ele é traído por Judas, entregue nas mãos, aí começa todo o seu processo, e muito rápido, com testemunhas falsas ali, um processo completamente ilegal, fora dos trâmites normais. Ele é sentenciado às pressas e morre na cruz do Calvário. Sentenciado a uma morte violentíssima. Violentíssima. Quando nós lemos evangelhos hoje, depois de 21 séculos, às vezes nós temos a tendência de romantizar a leitura, mas nós não temos ideia do sofrimento de Jesus Cristo, da crucificação. Quando Mel Gibson colocou nas telas lá
o filme A Paixão de Cristo, em que ele usando o texto lá de Isaías 53, o servo sofredor, né? O povo saía calado do cinema. Lógico, era ficção, era uma ficção que passava 10% do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, né? Como diz Isaías, homem de dores e que sabe o que é o sofrimento, né? Mas o bonito de tudo isso, Danilo, é que a sexta-feira não dá a última palavra, né? A sexta-feira, que a gente vai celebrar amanhã, não é o final do capítulo, né? Então, essa é a grande esperança cristã, né? A sexta-feira, a morte não triunfa, a morte não dá a última palavra. Que é também chamado do mistério da fé, né? Exatamente, exatamente. E aí vem, então, depois da entrega na cruz do Calvário, vem a ressurreição, né? E que nos enche de esperança, né? Então nós estamos assim, numa data muito especial. Não é à toa que a igreja, muito sabiamente, estabeleceu a Quaresma, que é um tempo de preparação, 40 dias antes, de preparação para este momento que talvez seja o momento mais importante da fé cristã, né? No Natal, nós celebramos a encarnação do Verbo, Deus que se fez carne, que se fez homem. Agora, na Páscoa, nós celebramos o cumprimento daquela missão. Ele nasceu com um propósito e na Páscoa, então, é o propósito sendo estabelecido, sendo cumprido plenamente, né? Quando ele pronuncia na cruz a palavra lá, tetelestai, em grego, né? Quer dizer, está consumado, está consumado. Eu recebi uma missão e eu cumpri. Missão cumprida, tetelestai, está consumado. Está pago a dívida, não é? E agora eu e você, todos aqueles que nos assistem em suas casas, nós podemos ser declarados justos diante de Deus, não porque somos justos, mas é a justiça alcançada na cruz, nos é imputada. Então você e eu, e todos aqueles que estão nos ouvindo hoje, nós somos declarados justos diante de Deus, por causa da justiça de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo está dizendo, Ailton, Danilo, você não tem nenhum débito com Deus. Seus débitos foram pagos, mas eu tinha um débito impagável. Jesus pagou ele na cruz, eu não tenho mais débito. Mas eu também não tenho nenhum crédito com Deus. O crédito é todo dele, é todo da cruz. Né? Ele que derramou o sangue dele. Então, nós estamos celebrando algo que às vezes não temos nem ideia, né? De um Deus apaixonado pelo ser humano, que desce da sua glória, se faz homem, se humilha, mas foi o caminho que ele escolheu para nos redimir. Né? Eu sempre falo que lá atrás, lá nos primórdios da humanidade, nós somos contaminados com um vírus mais letal do que o Covid-19. E este vírus infectou toda a raça humana, todo ser humano, né? Eu falo que Jesus Cristo é a vacina. Ele me dá condições de sobreviver a esse vírus, né? Que me distancia do Criador. Jesus nos religa, daí vem a palavra religião, né? Ele nos religa com o Criador, né? Nos conecta com o Criador. Então, nós estamos, assim, por celebrar uma data muito especial, muito especial. Morte e ressurreição de Jesus Cristo. Né? É a celebração da vida sobre a morte. Né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu sei que eu vou morrer, mas eu não vou ficar sob o poder da morte, porque Jesus Cristo ressuscitou. A minha esperança é viva. A esperança do cristão não morre. Exatamente por causa de Cristo. Não é por minha causa. Não é porque, não, é por causa de Cristo. O mérito é dele. Eu falei, eu não tenho nenhum débito com Deus, mas eu também não tenho nenhum crédito com Deus. Né? O crédito é todo dele, é todo da cruz. É todo da morte, do sacrifício que ele fez por mim. Né? E o renascer que fala não é o renascer em carne, né? O renascer espiritual. Isso, né? É a vida eterna, é o presente que ele trouxe para a humanidade. Exatamente. O projeto de Deus para as nossas vidas sempre foi de vida abundante, de qualidade. Né? A ideia que eu tenho de céu é uma vida de qualidade, uma vida plena, sem nenhuma injustiça, sem nenhum
nenhuma intempérie do tempo sobre o nosso corpo, né? Vida de qualidade. Ele fala, eu vim para que tenham vida e vida de abundância, vida de qualidade. Então, ele supera um dos nossos maiores inimigos, que é a morte, né? Jesus morre, se entrega voluntariamente, poderia ter descido da cruz, mas não desceu, não é? Embora, né, ao lado dele morria um ladrão que dizia, escuta, você salvou os outros, salva você mesmo e a nós também, desce da cruz. Né? Uhum. Mas ele não desce. Ele sente o peso daquela hora. Momentos antes da Eucaristia, ele está no Getsemane e ele começa a suar sangue e vai orar. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Uhum. É o homem Jesus, é toda a sua humanidade ali e o peso da sua missão pesando. Ele sente a hora das trevas. Ele sente o momento, o peso da sua missão. Ele conhece o destino, ele conhece quem vai entregá-lo, mas ele segue o destino dele. Paulo fala isso, né? Na carta aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que teve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí ele fala, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E hoje nós temos, infelizmente, né, pastor, uma outra condição que acaba de um certo modo, roubando esse significado, né? Porque, infelizmente, a data acabou se tornando uma data comercial. Né? Sim. Puxa o vida. Simbolismo todo que ele carrega parece que ficou num segundo plano. Pois é. Como lidar com isso? Primeiro, obrigado pela pergunta, pela colocação, porque você me dá a oportunidade de dizer que Páscoa não é chocolate. Páscoa é sangue de Cristo. Páscoa não é coelho. Páscoa é Cordeiro de Deus que foi morto. Quando ele vem para o batismo, João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É cordeiro, era animal que era sacrificado. Né? Então, nada contra, viu, Danilo? Eu gosto de comer chocolate, não vejo problema você comprar um ovo de chocolate, nada contra. Mas as nossas igrejas católicas, reformadas, ortodoxas, que igreja que for, tem que ser um espaço de resistência a esta secularização e a essa comercialização de datas religiosas preciosas demais. Né? Eu sei que o comércio tem que vender, sabe, eu compreendo tudo isso, mas nós temos que tomar cuidado porque o comércio é como os tentáculos de um polvo que vai se apoderando e vai transfigurando e vai roubando o sentido. Tem muita criança que pensa que o coelho é o símbolo da Páscoa. Coelho não é símbolo da Páscoa. Aliás, coelho não bota ovo, né? Exato. É esquisito isso, mas a Páscoa não é chocolate. Páscoa é sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. É morte e a ressurreição. Então, as igrejas cristãs têm que ser um espaço de resistência para dizer ao mundo, sabe? Para dizer, e aqui a TV aqui me amplifica a minha fala aqui, não sei, muitos lares estão agora assistindo, para dizer isso. Páscoa é morte e ressurreição de Jesus Cristo. É Deus estabelecendo uma nova aliança comigo e com você. Não mais baseada numa obediência a um conjunto de normas e de regras, mas baseada numa pessoa, a pessoa santa, augusta do Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus. Mas obrigado porque a sua pergunta me possibilita corrigir desvirtuamentos que às vezes o comércio faz. E também ao longo do tempo parece que vai se desvirtuando, né? Sim. Eu lembro, por exemplo, pastor, quando eu era criança, minha família, boa parte da minha família é de tradição católica. Sim. Né? Mas inicialmente a origem familiar ela é judaica, né? Mas foram os cristãos novos, os que chegaram no Brasil, tal. Sim. Lá em Pernambuco, São Luís. Isso.
fugindo da Inquisição de Portugal, vem para cá. Exatamente. E é interessante que vem para Pernambuco, porque Pernambuco estava sob o domínio holandês, reformado, que havia liberdade religiosa. Então, judeus que eram perseguidos em Portugal vêm para Pernambuco, depois porque Maurício de Nassau era, na época, governador, né? E havia liberdade religiosa. Né? Então, depois eles são expulsos pelos portugueses, e aí muitos se convertem ao cristianismo, a conversão assim de conveniência, trocam de nome, né? Trocam de nome, e aí são os cristãos novos. História, eu sou assim, apaixonado por essa história. E eu me lembro quando criança, nessa época, por exemplo, a minha mãe ela cobria a imagem de Nossa Senhora que ela tinha em casa, ela acendia uma vela, a gente passava esse período em jejum, sim, apenas rezando, refletindo. Justamente na quinta-feira costumava ter o recebimento ali me fugiu o nome agora, das confissões, isso, né? Que era feito e tal. Então tinha todo um significado. E quando chegava no domingo, então a gente se reunia, comia peixe, quando era possível um pouco de bacalhau, alguma coisa, mas era algo familiar. Sim, né? Sim. Tinha também o ovo de Páscoa? Tinha, só que ele era como uma sobremesa que chegava, e não como sendo o senhor da festa. Exato, né? O símbolo maior. O símbolo maior ele era levado durante toda a semana, né, com as reflexões, com as orações. O símbolo religioso predominava, né? Exatamente, hoje parece que hoje se perdeu. É verdade. É um problema geracional. Então, isso ao longo dos anos é resultado dessa secularização, dessa comercialização que vai acontecendo com essas datas religiosas. Por isso que eu falo que as igrejas, as famílias cristãs, de novo, repito, católico, protestante ou ortodoxo, não importa, da árvore cristã, tem que ser famílias, um espaço de resistência para não perder de vista a essência. Né? De novo, nada contra o chocolate, que eu gosto e tal, mas não é o essencial. Né? Tem que tomar cuidado. Então, as famílias, as igrejas estão perdendo isso. Hoje, no Brasil, eu falo que quem celebra hoje a Páscoa, hoje, são as igrejas cristãs sérias. Com isso, eu estou dizendo que tem igreja cristã que não é séria, que não respeita, não valoriza essas datas tão preciosas. Estou falando da morte de Jesus Cristo. Certo? Toda a Bíblia converge para esse momento, né? Aponta para Jesus Cristo. Ele morreu, mas ele não ficou sob o poder da morte, ele ressuscitou. Então, e tem igrejas que não celebram isso. Domingo agora vai ser um dia normal, não é? Lógico, é um dia normal, do ponto de vista, é um outro, mas nós estamos relembrando algo assim como no ano passado, não foi? Domingo de Ramos. Né? Eu entrei no púlpito da minha igreja segurando um raminho de uma árvore que eu arranquei lá para lembrar, meu Senhor um dia foi aclamado em Jerusalém, entre ramos de palmeiras, de árvores, aclamado bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então eu tenho essa oportunidade se não fosse a Páscoa, eu não estaria aqui hoje falando com você. Né? Então, obrigado pelo espaço que está me dando aqui. Então, nós, cristãos, repito, católicos, protestantes, ortodoxos, temos que celebrar e sermos pessoas de resistência a essa secularização para não perder de vista a essência desse momento. Né? Exato. Inclusive, algumas cidades, elas celebram também fazendo espetáculos, né? Como aqui em Santa Bárbara, que tem um tradicionalíssimo, né, Via Crucis, né? Que é o Via Crucis. A Americana teve por muitos anos, né, era realizado lá no bairro Antônio Zanaga. Hoje, infelizmente, não mais. Mas até que no Brasil isso é bem exemplo. Você tem em Pernambuco, tem lá a Nova Jerusalém, que faz isso com muita, né? Vem gente do mundo inteiro assistir ali e tal. Atores globais, inclusive. Isso. Né? Então, assim, por quê? Porque a data é muito forte, né? Sim. O evento é muito forte, né? Não é à toa que é feriado, o país hoje, muita gente está indo viajar e tal, mas a data é muito forte. Então, esses espetáculos teatrais são fantásticos, porque nos relembram, né? É uma forma de comunicação também de resistência a preservar a essência da data, né? Exato. Manter a memória viva. Né? Isso, exatamente. Né? E
nesta sexta-feira, que seria o dia da paixão, né, que é quando ele se reúne para a última ceia ali com os seus discípulos, né, ele diz uma palavra, para mim, uma expressão que é muito forte, né, quando ele fala que este é o corpo dele que será entregue. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Né? Na última refeição que ele está com os discípulos, numa pequena sala, num cenáculo, ele come a última refeição. Né? Esse momento é muito simbólico, né? Uma força tremenda. Havia ali uma bacia de água. Aquela bacia de água era, se tivesse ali algum criado, algum escravo ali, quem que ia lavar o pé das pessoas era esse escravo, essa pessoa é o empregado da casa. Né? Só que naquele dia não tinha nenhum empregado. E era a pessoa menos importante que fazia esse serviço. O Senhor Jesus é o anfitrião. A casa, ele que mandou preparar aquela Páscoa ali e tal, né? Aquela refeição é uma refeição, né? Assim como a Páscoa dos judeus lá, quando tira o povo do Egito, era também uma refeição, né? Comida às pressas, porque ia passar o anjo da morte ali e tal. Então, e ali... E eles, na Páscoa judaica, eles comem o pão ázimo, né? Isso. Pão azedo, isso, sem fermento. Para lembrar desse período de passagem. E provavelmente foi o mesmo que Jesus comeu, repartindo. Exatamente, ele era judeu, né? Exatamente. Mas aí aquela bacia de água lá, e aí eu imagino que os discípulos, quem é que vai lavar os pés aqui? O João, eu não vou. Pedro, eu também não. Porque lavar os pés era uma função do empregado da casa, ou do escravo do lar. E aquela bacia está ali. Né? De repente o Senhor Jesus pega a toalha, sai do lugar onde está e começa a lavar os pés dos discípulos. Lavou o pé de quem? Lavou o pé de Judas. Sabendo o que ele faria na sequência. Lavou os pés de Pedro. Quando chega em Pedro, Pedro fica constrangido. Senhor, o Senhor vai me lavar os pés? Não, o Senhor não faz isso comigo. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, aí Pedro era bem, vai de 8 a 80, né? Então lava tudo, lava os pés. Não, só os pés, você já está limpo, só aquela sujeira do dia a dia que eu vou tirar. Momento muito importante, né? Judas estava ao lado de Jesus Cristo, porque quando pergunto quem que é o traidor, eu falei, aquele que mete o pão comigo, que pegava o pão e molhava no vinho ali, né? Então ele estava bem próximo, né? No local, naquele dia, Judas estava no lugar mais importante, ao lado de Jesus Cristo, ao lado do anfitrião. Né? Então, e ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. E de certo modo, pastor, o Judas, ele não teria sido injustiçado, porque se ele não cumprisse aquilo que era o destino dele, que era justamente de entregá-lo, não se cumpriria a profecia. Esse é um dos mistérios de Deus. Né? Eu falo que Deus... Que depois até ele se arrependeu, né? Ele se enforcou. Ele se enforcou, exatamente. A Bíblia fala que ele, carregado de remorso, ele se mata, né? Se mata. Ele vê o que ele fez. O que eu fiz? Né? Eu traí. Que ele queria. Eu traí a pessoa mais doce deste mundo. Eu traí a pessoa mais terna deste mundo. Ele que só fez. Eu entreguei ele na mão desses caras. Eles estão. Né? Quando ele vê, acho que ele acompanhou os desdobramentos, né? Do julgamento e tal. Né? Eu penso que Judas não tinha ideia, assim como os discípulos, não tinham ideia do que iria acontecer. Embora o Senhor Jesus falava, olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, ele sempre avisou. Mas depois ele vai ressuscitar. Mas ninguém compreendia. Né? Então Judas não compreendia. Quando ele viu, assim, gente, o que é que eu fiz? Aí ele não se aguenta e se enforca. Né? Tem até alguns historiadores que falam que Judas tinha o mesmo ímpeto de Pedro, que ele era brigão, ele queria a revolução, não queria a revolução pela espada, não pela palavra. Né? E que ele faria aquilo para ver se de repente ele teria aquela vontade, ele se manifestaria. De uma forma diferente. Vou acabar com todo o exército aqui do imperador. É uma teoria, uma tese interessante, né? Mas e que ele se arrepende quando vê a mansidão como ele leva. Né? Ele se entrega, né? Voluntariamente, ele é cordeiro, né? Como diz Isaías, né? Perante os seus tosqueadores não abriu a boca, né? Ele não se defende, né? Quando diante de Pilatos, ele
se entrega. Mas até Pilatos, ele não vê mal nele, não vê crime, ele falava... Pilatos queria soltá-lo, né? Mas aí acaba cedendo à pressão popular, né? Se você soltar, você não é amigo de César, né? Solta Barrabás, crucifica e tal, né? E aí vem a esposa dele falando, olha, eu sonhei com esse camarada, não te envolvo com ele não, deixa isso, pula fora dessa encrenca e tal, né? Aí ele vai lá, lava as mãos, né? Mas ele queria, porque ele percebia que as acusações eram falsas, né? Era uma manipulação, né? Mas ele era um cara fraco, né? E cedeu à pressão popular também. Por quê? Aquela coisa, né? O que está acontecendo ali não é apenas um conjunto de variáveis humanas, tem a ver com a providência de Deus, tem a ver com algo bem maior, né? Então, você falou assim, Judas cumpriu o papel dele, né? Então tinha que acontecer isso, né? Isso já estava... Eu falo que a crucificação não foi algo de supetão, não foi algo de afogadilho. A morte de Cristo já estava programada desde a eternidade, né? Então, acontece, Cristo é alguém que já tem, a sua vida tem um roteiro, tem um GPS, tem um roteiro. E ele cumpre cabalmente o seu roteiro. Quando ele fala, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, que se cumpra a tua vontade. A tua vontade é o roteiro. Jesus é alguém que nasce marcado para morrer. Sobre há uma pintura muito famosa de José, numa carpintaria, e Jesus, um menino ainda ajudando ele ali, né? E aí tem uma luz que vem do sol, da janela, e sobre as costas de Jesus, aquela luz ali formava uma sombra de uma cruz, né? A ideia de que, olha, esse menino aqui sempre esteve sobre ele a sombra de uma cruz, né? E quando chega essa hora, ele sente o peso, né? Mas ele vai até o fim. Está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, amanhã, sexta-feira, as igrejas estarão abertas para celebrar, né? Há vários cultos acontecendo, missas, né? Relembrando esses últimos momentos de Jesus na cruz, né? Que é o significado todo desse momento que nós passamos. Exatamente. É o pilar da fé, né? Isso, exatamente. Obrigado pela oportunidade que você está me dando aqui, porque pode, assim, os meios de comunicação acabam amplificando, né, a nossa voz, aquilo que está falando, né? Então, você que nos acompanha em casa aí, ou pela internet, né, celebre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, porque a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa redenção, é a minha redenção, a garantia também da nossa ressurreição futura. Tá bom? Oi, eu vim falar especialmente com você e para você. Como está a saúde interior do seu negócio? Está faltando um ziriguidum para tudo ficar melhor? É semeando conexões que as novas oportunidades surgem e também geram-se boas histórias e rendimentos. Mas para se conquistar o sucesso, é preciso ter calibre para enfrentar os desafios e realizar um bom negócio. Ter verdadeira propriedade naquilo que se fala e informa Brasil para gerar autoridade e ganhar seguidores. Não é sempre que se mete o louco. Temos que observar o meio ambiente, com responsabilidade e planejamento para que o check-in seja efetivo por todos os cantos do Brasil. Brilhar a sua marca, sua empresa, seu negócio aproxima a América e você, porque atualmente o público está dropizando na TV. Você não quer ficar apenas provocando, deseja efetividade para ficar meta show. Afinal, entre elas, tudo é possível para se alavancar as vendas, gerar resultado e criar uma trajetória digna do CineDoc. Até mesmo se você pensar na TV infantil, tem um universo de possibilidades. Então, o que você está esperando para melhorar a sua visibilidade neste Brasilzão sem fronteiras? Venha juntar-se à TVIN. Acelera comigo!